Então, vamos lá. Números como tropos. São três partes. Primeiro, uma maneira um pouco diferente de se entender universais como tropos. Segundo, examinar o número natural aplicado e mostrar como nós podemos entender os números naturais como tropos de segunda ou, eu creio, de terceira ordem. Terceiro, como nós podemos, a partir dos números naturais aplicados, utilizar o mesmo método pelo qual construímos universais através de tropos, de modo a formar números abstratos, isto é, em abstração de sua aplicação. Então, as tentativas de explicar o que é o número natural sempre foram insatisfatórias. Assim sendo, um novo começo não é impossível. E o que eu apresentarei será apenas o esboço de uma estratégia objetivando reduzir números naturais a tropos. Isso seria, obviamente, interessante, considerando que números naturais são a pedra de toque da aritmética e da matemática. Mas primeiro eu preciso expor o meu entendimento da ontologia dos tropos. Essa ontologia só é interessante na medida em que promete a construção do mundo com base em uma única categoria ontológica, que são os tropos. A ideia vem de Donald Williams, 1953. Qualquer mundo possível, diz Williams, inclusive o nosso, claro, é totalmente constituído de seus tropos ou propriedades. Mas o que são tropos? Nós podemos caracterizá-los como sendo o mesmo que propriedades no sentido pré-filosófico da palavra. Se perguntarmos ao homem comum o que são propriedades, ele nos apontará para a propriedade do céu, de ser azul, da pedra, de ser dura, do sol, de ser quente, coisas que ele pode apontar, ver, tocar, em primeiro lugar, ou que são, obviamente, podem ser derivados dessas impressões sensíveis de uma forma ou de outra. Em outras palavras, tropos são o mesmo que propriedades espaço-temporalmente localizáveis. Ao que eu gostaria de adicionar, em benefício da teoria, propriedades espaço-temporalmente localizáveis em absoluta desconsideração da vaguidade dessa localização espaço-temporal. Isso será importante posteriormente. Além disso, existem, Williams nota no seu segundo artigo, tropos físicos externos, como propriedade de solidez de um corpo, e também tropos psicológicos internos, como a propriedade que uma pessoa tem de se sentir eufórica, por exemplo. Para ilustrar essa vaguidade dos tropos, para que não pense que tropo é esse azul aqui ou o quadrado, não, mais do que isso. Se você quer construir o mundo inteiro a partir de tropos, você tem que considerar, por exemplo, a propriedade do Polo Norte de ser um campo magnético. Ela pode ser considerada um tropo, mesmo sendo uma propriedade cuja localização espaço-temporal é muito difusa. Não só qualidades, mas formas e relações deveriam ser tropos, pois, então, eles estão, afinal, no espaço e no tempo. Por exemplo, a relação de semelhança de forma entre a nossa galáxia e a galáxia Andrômeda, não importa o quão distante elas estejam uma da outra, na verdade é um quase nada na dimensão do cosmos, como aquelas duas moedinhas, essa relação vige entre elas e não em algum outro canto distante do universo. Não é implausível pensar assim. Há também propriedades trópicas,
traduzindo de tropical properties, complexas, como a propriedade trópica complexa homogênea de a Quinta Sinfonia ser tocada por uma certa orquestra, ou a propriedade trópica complexa heterogênea de a Europa ter sido assolada pela peste bubônica no século XIV. Se você olhar bem o que Williams faz, isso aí não é de se admirar que se interprete dessa forma, principalmente da segunda parte do artigo. Propriedades como forças físicas fundamentais são tropos na medida em que podem ser espaço-temporalmente localizáveis, ainda que indiretamente. Kate Campbell, no seu livro, chamou essas forças de quase-tropos, mas isso me parece um preconceito. Eu prefiro chamá-las de tropos simplesmente porque elas também satisfazem a condição de serem propriedades espaço-temporalmente localizáveis. Ou seja, tropos é a mesma coisa que propriedade espaço-temporalmente localizável. Não faz mal repetir isso. Importante para nós é como a ontologia dos tropos nos permite construir universais, posto que números naturais são muitas vezes vistos como universais abstratos. A estratégia tradicional é de construir o universal como um conjunto ou soma de tropos estritamente similares. Está lá em Williams e em Campbell. O universal do vermelho, por exemplo, é o conjunto de todos os tropos de vermelho qualitativamente idênticos entre si. Essa resposta, no entanto, possui várias bem conhecidas dificuldades. Primeiro, alguns consideram conjuntos entidades abstratas, isso é, universais no sentido realista da palavra. Segundo, há um bem conhecido problema com o nosso tratamento de similaridades estritas. Ou elas são instâncias do universal da similaridade estrita, o que de nada ajuda, porque você rompe com esse ideal de construir o mundo a partir de uma única categoria, ou elas também são tropos. Se elas são tropos, então dois tropos de similaridade estrita devem ter similaridade estrita entre eles, o que seria uma similaridade de segunda ordem. E é fácil ver que nós precisaríamos logo de similaridades de terceira ordem para justificar que duas similaridades de segunda ordem sejam similares entre si, caindo em um regresso infinito. 3. Ainda o problema é que conjuntos podem mudar o número de seus elementos, seus membros, o que significa que conjuntos de tropos estritamente similares poderiam facilmente mudar o seu tamanho. Contudo, universais não têm tamanho. Poderia ser sugerido que o universal fosse construído como um conjunto aberto de tropos estritamente similares. No entanto, o conjunto aberto existe como algo em nossas mentes, ou em símbolos por elas interpretados, mas não parecem possuir um correlato do mundo. O mundo parece ser geralmente determinado pelo número de elementos que você encontra aqui ou ali em conjuntos. Como a nossa questão se dá do plano ontológico, os universais construídos por meio de tropos precisam pertencer ao mundo e conjuntos pertencentes ao mundo parecem ser fechados, possuindo um número definido de elementos. Ainda uma última dificuldade que eu quero colocar é que uma dificuldade é que não temos conhecimento da extensão da maioria dos conceitos e não teríamos conhecimento dos conjuntos de tropos que constituem a maioria dos universais. Então nós seríamos como que cegos para o conhecimento dos universais. O meu modo de tratar o problema é mais simples, bem mais simples, e é inspirado no particularismo dos empiristas ingleses. Ao invés de apelar para conjuntos, eu sugiro que, para construir universais, nós precisamos proceder como os geômetras, construindo uma prova por meio de um exemplo desenhado em quadro negro. Como notou Berkeley, o exemplo serve de modelo para todo e qualquer caso. Então você vê aí a prova de que a soma dos ângulos internos do triângulo euclidiano é 180 graus. Isso aí vale para esse triângulo e você já sabe, a priori, isso aí valerá para... Você sabe que isso valerá para
qualquer outro triângulo. Qualquer triângulo que não seja dado, a soma dos ângulos internos será 180 graus. Ora, isso sugere que tudo que precisamos para construir o universal é o único tronco que usamos como modelo, normalmente representado na memória. Então definimos o universal como esse modelo de tronco, ou qualquer tronco que se demonstre estritamente similar a ele. Da mesma forma como estabelecemos a universalidade do teorema da soma dos ângulos internos de triângulos, como o modelo de triângulo apresentado ou qualquer outro triângulo que nos seja dado. Chamando um tronco T usado como modelo de Tmu, nós podemos definir o universal por meio de troncos como o universal do tronco T é o mesmo que Tmu ou qualquer outro tronco estritamente similar a Tmu. Pode-se objetar que qualquer, logicamente, é o mesmo que todo, o que nos comprometeria com o conjunto total dos troncos em questão, de modo que o universal T é a mesma coisa que define-se como Tmu ou, para todo o x, se T de x, então T de x é estritamente, o T é estritamente similar a Tmu. Isso precisa ser melhor colocado. Mas não é isso que eu quero considerar, e sim qualquer um T que nos venha a ser cognitivamente dado e que seja estritamente similar a Tmu cognitivamente dado. Podemos assim inferir a existência de um conjunto, claro, que seja a extensão dos troncos similares a Tmu, mas isso não faz parte do que primeiramente entendemos como sendo o universal. O universal é esse Tmu cuja existência nós reconhecemos, ou qualquer outro tronco precisamente, qualitativamente idêntico a ele. Entendo a similaridade aqui como similaridade estrita, como identidade qualitativa. Porque não poderia ser mera similaridade, porque se A é similar a B, B é similar a C, A pode não ser similar a C. Então tem que ser identidade qualitativa, quer dizer, uma identidade dentro de limites pré-estabelecidos. Por exemplo, a identidade do vermelho com vermelho. O meu carro pode ser vermelho, mas um vermelho mais fosco do que o vermelho do seu carro. Talvez mais claro, mas agora existe um limite para aquilo que consideramos vermelho. Enquanto eu posso também usar, por exemplo, o vermelhão chinês, que é uma cor bastante precisa, e parece que aqui nós não somos capazes de distinguir tons de vermelhão chinês ou gradações. Então, desse modo, pensando assim, a extensão passa a exercer um papel secundário, o que se justifica bem, uma vez que ela geralmente é desconhecida. Não sabemos quantas cadeiras tem o mundo. Obviamente, um conceito do tronco possui uma extensão, mas ela não pertence ao que realmente pensamos como sendo universal. Dando um exemplo claro, suponha que eu esteja familiarizado com uma mancha de vermelhão chinês, uma cor muito específica. Suponha agora que eu queira usar o tronco de vermelhão chinês como modelo, Vmu. Eu posso escolher outro tronco qualquer idêntico como um outro Vmu. Também posso mudar aquilo que eu uso como modelo, contanto que seja qualitativamente idêntico ao primeiro modelo. Eu posso mesmo não recorrer à memória, como é usual, mas a um modelo real de cor que eu uso para comparar. Qualquer tronco similar a T, resumindo, pode servir como modelo. Os modelos são livremente escolhidos na medida em que mantêm similaridade estrita ou identidade qualitativa. E uma vantagem disso é que somos livres da exigência de construir similaridades estritas de ordem superior, uma vez que tudo o que precisamos fazer é sermos capazes de verificar se o tronco que nos for dado possui similaridade estrita de primeira ordem com o Tmu. Eu posso escolher tanto Tmu 1 quanto T5mu, Tmu 5, e assim eu vou construindo o universal, o
dou conta das similaridades que aparecerem, mas qualquer similaridade que venha a aparecer terá que ser precisamente similar a qualquer coisa que venha a aparecer, precisa que ser similar, precisamente similar a Temu, é aquilo que eu considero como universal. Temu ou qualquer coisa, qualquer tronco precisamente similar a ele. Então, geralmente usamos a memória para fazer isso, mas não é esse o ponto fundamental. Nós podemos imaginar pessoas sofrendo de alguma espécie de demência que usam pequenas tábuas com manchas de cores como o vermelhão da China para poderem pintar algo com a mesma cor. Elas têm assim a habilidade de aprender o universal quase que em suas mãos. Números naturais aplicados será o próximo